Então, com a palavra, o nosso amigo, trabalhador da casa, Marcos Juve. Vamos. Eu não sei onde ficar para não atrapalhar vocês aqui. Eu vou ficar andando por aí. Tá? Boa noite, então, a todos, né? Boa noite. Já faz algum tempinho que a gente não se vê, né? Algum tempinho. A saudade já estava batendo. Até por necessidade de trabalhar na casa também. Às vezes, algumas provas, né, acontecem na nossa vida, mas como ensinamento, como está acontecendo agora conosco, não em relação a atividades profissionais, nada disso, mas em relação ao nosso pai lá, que está precisando da ajuda, e a gente tem que dar essa ajuda a um espírito que nós estamos começando a entender agora, né? Ele com 90 anos, e eu pensava que já conhecia aquele espírito, né? Não, mas é agora que a gente está conhecendo, e é nesse momento que a gente tem que dar o nosso testemunho, o nosso carinho, né? Porque vocês sabem que essa doença Alzheimer é uma doença implacável, né? E às vezes ele nem sabe quem sou eu, o que é que eu estou fazendo do lado dele. E quando eu não estou dando aula à noite, ou em alguma palestra nas casas espíritas, o meu filho, ou às vezes a minha irmã, está lá ajudando a substituir. Hoje a minha irmã está evangelizando, quem está lá em casa é o Vinícius, nos ajudando nessa proposta. Por isso que, com alguma dificuldade, vocês vão me ver aqui às segundas à noite, mas é uma experiência que está sendo muito benéfica para os dois espíritos. Para os dois espíritos. Então eu peço desculpas, né, pela minha ausência, por esse período aí um pouco afastado da casa, mas é um período de experiências. E a gente está aprendendo muito com isso. Bom, há 2 anos atrás, nesse mesmo período, no mês de agosto, fizemos uma palestra sobre Bezerra, aqui mesmo. E de 2 anos para cá a gente foi melhorando esse material. Consegui novas fotos, pesquisas outras dentro da própria federação, né? Os anuários, né, da presidência da FEB, nós conseguimos, hoje pela internet você consegue tudo. Então esse trabalho está melhorado. Mas mesmo que não estivesse atualizado, eu tenho certeza que muita gente nova está aqui, né? Que não viu a primeira, e eu acho que vão gostar dessa segunda, um pouquinho, né? Um pouquinho de melhoras que nós fizemos. Mas o importante, pessoal, é que nós não esqueçamos de lembrar dos grandes ícones da doutrina espírita. Bezerra, muitos já ouviram falar, já leram vários livros biográficos sobre ele, mas tem gente que está chegando à casa espírita, que precisa saber, a garotada precisa saber. O pessoal da evangelização, se puder falar de Bezerra, de Meimei, Eurípides, Chico, tem gente que está chegando na doutrina, garotos com 14, 15 anos, que não sabe quem é Chico Xavier. Então, a evangelização da casa tem que estar preocupada com isso. Eu sou um dos poucos privilegiados da minha época, da mocidade aqui na casa, e em junho agora fez 40 anos, trazido pela mão do Pedro Figueiredo. Eu e Pierre chegamos juntos aqui pela mão do Pedro. Rosana já estava na mocidade, Ricardina já estava na mocidade, né? As filhas do seu Jair, Ana, Letícia, essa turma toda já estava aí. E quando eu cheguei, nós, da nossa mocidade, tivemos o privilégio, juntamente com o nosso coordenador, que era o seu Nelson, de saber quem foi Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Gustavo Gelei, Leon Denis. O pessoal que chegou um pouquinho depois de mim, nem sabe quem é isso. Quem são? Os grandes precursores que trabalharam junto com Kardec. O pessoal não lembra. O pessoal que chegou 4, 3 anos depois da gente, ninguém sabe mais. E isso poderá acontecer com essa garotada que está chegando agora e não pode perder essas informações. Se isso é importante para a gente, para eles mais ainda. Então é uma preocupação que nós evangelizadores temos que ter, sempre falar dessas grandes figuras, desses grandes ícones da doutrina.
E não podemos cansar de fazer isso. E lembrando que em novembro estaremos aqui com o nosso projeto, já está em andamento aí, para o encontro de Eurípides Barçanufo, que sempre fazemos. E em novembro nós vamos fazer mais um encontro de Eurípides nessa casa. E sempre lembrando dos grandes ícones, dos grandes espíritos enviados por Jesus, pela mão de Ismael, que é aquele espírito que administra o nosso Brasil. Então nós vamos iniciar esse estudo. Não vou entrar em detalhes muito grandes na biografia, né? Porque isso, quem quiser ver na internet, tem vários livros sobre isso. Vamos tentar analisar o espírito Bezerra de Menezes, que, aliás, é dificílimo da gente compreender. Um espírito dessa envergadura, ao lado de espíritos como Eurípides Barçanufo, a gente chega à conclusão que eles vieram à Terra para ajudar Jesus na proposta de um planeta de regeneração, nessa transição que nós estamos vivendo, e ajudando principalmente a divulgar o verdadeiro evangelho de Jesus relacionado à caridade. A caridade sem compromisso algum. Sem compromisso algum. Vocês podem perceber que essas grandes figuras, a mais recente, que é o Chico, todos desencarnaram pobres, mas felizes com o cumprimento da missão. Bezerra, nós vamos comentar aqui algumas facetas da vida dele, era para ter sido um médico riquíssimo. Era para ter sido um homem muito rico na medicina, mas optou pelo caminho da caridade. Pelo contrário, quando ele desencarna, aos 65 anos incompletos, 64 anos, ele desencarna extremamente pobre, cercado de algumas pessoas pobres que foram homenageá-lo. E nós vamos ver que ele foi vereador, foi militar. E cadê os colegas médicos? Não apareceu ninguém. Alguns da federação apareceram. Principalmente o que hoje dá a rua lá do Meia, Dias da Cruz, ao lado de Bittencourt Sampaio e, se não me engano, de Lins Vasconcelos, passando a sacolinha para que a família de Bezerra não ficasse sem alimento naquela noite e naquela semana. Literalmente, passando a sacolinha na federação, lá na Avenida Passos, para que a família não morresse de fome. E os filhos, a esposa, nunca reclamaram disso. Nunca reclamaram. A família, aliás, existe alguns apontamentos que a gente viu na internet, errôneos, que a família passou necessidades. Não. Quando um espírito como Bezerra de Menezes pratica a caridade para com todos, o salário do amor é retribuído com toda a proteção dentro do eixo familiar. Eles não tiveram luxo, nunca. Nenhum dos filhos tiveram luxo. Mas ninguém passou fome. E tem casos aí que a gente nem acredita. Quando certa vez ele volta para casa sem dinheiro algum, bem depois daquele lance do anel, que vocês viram no filme e tal, bem depois disso, ele não tinha mais nada para oferecer. Chega em casa, vindo a pé do trabalho, que era no centro da cidade, até a Tijuca, que morou na Tijuca e em São Cristóvão. Então, quando ele chega em casa, a mulher lá de cima da escada, Bezerra, não temos nada para comer hoje. Mas eles já tinham saciado. Naquela noite não tinham o que comer. Aí Bezerra diz assim, não duvide da providência divina. Ele irá nos prover. E no dia seguinte, quando ele volta para casa, a esposa, novamente abraçando ele, Bezerra, você não precisava exagerar. Porque tanta comida, isso vai estragar. Alguém levou aqueles mantimentos, ele nem sabe hoje quem foi que levou aquela comida, mantimentos, em grande quantidade. E até hoje ele não sabe quem foi aquele garoto que foi pagar pelo curso de matemática
quando ele estudava medicina e precisava trabalhar para pagar o curso dele. Até hoje ninguém sabe. Quantos casos assim aconteceram? Não foi um, a esposa até se acostumou. Nem perguntava mais se ele conhecia a pessoa ou não. E quando ele desencarna, isso eu pesquisando a vida do Chico, quando ele desencarna, ele faz algo semelhante com o Chico. Certa vez, um empresário riquíssimo, né, doou alimentos para o Chico, que também passava por dificuldades para distribuir entre os carentes lá do arredor, lá de Uberaba, isso já morando em Uberaba. E o rapaz do caminhão se perdeu, não sabia onde era, estava perdido ali. Aí apareceu uma pessoa de barba branca, cabelos grisalhos, e apontou, é ali. Aí o motorista foi e chegou, é aqui que mora o Chico Xavier? Sim, sou eu. Ó, presente para o senhor, do empresário tal, mas eu estava perdido, mas foi um senhor. Aí o Chico descreveu o Bezerra, falou assim, é esse mesmo, foi esse mesmo que disse que o senhor morava aqui. Ele deu troco, né, também, ajudou também. E tem vários casos, tem um que eu adoro, que são lindos casos, né, de Bezerra de Menezes, esse aí tem cada história maravilhosa. Mas a gente não vai ter tempo para isso, tem que ter um seminário, né? Não teremos tempo para isso. Eu só consegui achar no mapa aqui a cidade pequenininha, denominada na época Riacho do Sangue. Pelo nome vocês entendem que não era boa coisa. Existiam uns problemas lá, uns conflitos, que começou com terras, conflitos antes com índios, e depois, rapaz, o pai de Bezerra com o avô se envolveram numa revolução, rapaz, querendo se separar do Império Brasileiro. Foi um negócio sério, muitos foram punidos, perseguidos. A família de Bezerra teve que fugir aqui para o Rio Grande do Norte, teve que morar aqui um tempo. É a chamada Revolução do Equador. Foi uma rebelião que teve do Equador, chamada do Equador, onde o pessoal queria se separar do Brasil, essa parte aqui queria ficar fora, como teve também no Sul, né? Então essa turma aqui foi perseguida pelo imperador e a geração anterior de Bezerra teve que correr para cá. Por isso que muitos anos depois é que eles voltaram e se matricularam nesse colégio aqui, os filhos, né? E o Bezerra se matriculou no Liceu do Ceará, que ficava em Fortaleza, onde o irmão dele mais velho era diretor. Fui encontrar isso lá na FEB, pessoal. O irmão de Bezerra era professor e era coordenador desse colégio aí. Então ele foi estudar, o irmão pegou, ele é o mais novinho da família, levou ele lá para estudar, perceberam rapidamente a mente prodigiosa. Ele desde pequenininho queria ajudar o próximo. Eu quero ajudar a humanidade. Ele não sabia que ia ser médico, mas eu quero ajudar as pessoas. Desde pequeno ele falando isso. E aí, quando ele cresceu, veio para o Rio de Janeiro. Hoje, aquele local que ele nasceu, que se chama Jaguaretama, se não me engano, Jaguaretama, esse pontinho aqui, Jaguaretama, tem esse, eu nunca fui lá, mas parece que inauguraram em 77 uma construção como se fosse a casa dele, onde ele morava realmente. Aqui está. E fizeram uma estátua para ele aí. Isso lá dentro da casa, lá tem essa estátua aí. Fizeram essa estátua para ele aí. Dentro dessa casinha que simboliza onde ele nasceu, onde ele viveu. Mas finalmente ele chega ao Rio de Janeiro com 20 anos de idade. Uma mente prodigiosa, autodidata, tal qual Eurípides. Daí que eu falo que esses espíritos, aliás, eles se conheciam muito antes. Eurípides e Bezerra, essa parceria que eles teriam assim que Eurípides adentrasse a doutrina espírita e começasse o receituário mediúnico e de cura também, de tratamento, de cirurgias, quem estava ao lado dele? Bezerra de Menezes. Então esses espíritos estavam já relacionados como irmãos um pouco antes da chegada de Jesus. E tem vários livros que falam dessa
ligação das encarnações de Bezerra, várias encarnações sempre testemunhando Jesus, várias encarnações de Eurípides testemunhando Jesus. Então vieram com essa proposta. Eu acredito que eles já chegaram ao planeta Terra como espíritos elevadíssimos. Eles foram convidados por Jesus, por Ismael, a fazer esse trabalho belíssimo na Terra do Cruzeiro. Então é de altíssima hierarquia espiritual. Essa parceria com Eurípides ficou tão famosa, porque nós vamos ver que Bezerra desencarna em 1900, no final do século XIX. E alguns anos depois, Eurípides começa a receber receituário de Bezerra. E as coisas vão se propagando. Quando é coisa boa, então, em progressão geométrica. As pessoas vão espalhando em progressão geométrica. Até que chegou no Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio, o pessoal da federação, da FEB, falou, vem cá, quem é esse tal de Eurípides Barçanufo aí, que está psicografando Bezerra, está recebendo o receituário de Bezerra? Imediatamente mandaram 2 diretores da FEB. Isso quem me confidenciou foi o pessoal de Sacramento, da tia Igorina lá. Mandaram 2, e depois se você vê nos anais lá da FEB, tem algo sobre isso também. Mandaram 2 inspetores ou diretores, na época eram diretores que era o nome, e foram lá para Sacramento, para ver, para analisar, para ver se a assinatura era de Bezerra, se a letra era de Bezerra. Conheceram Eurípides, e Eurípides descreveu o espírito. Poxa, o pessoal da FEB aqui, da Avenida Passos, conviveu com Bezerra durante vários anos, em 2 mandatos. Bezerra foi presidente da FEB, para quem não sabe, em 2 mandatos. Inclusive, Dias da Cruz não estava aguentando o problema, que eu vou falar daqui a pouco, o que aconteceu naquela época. Dias da Cruz pediu, pelo amor de Deus, para ele voltar, porque ninguém estava aguentando. O movimento espírita estava um negócio complicado. Estava quase virando um modelo francês. E vocês sabem o que aconteceu com o espiritismo na França, né? Então Bezerra volta por causa disso. Então eles conheciam Bezerra. Aí quando chegaram lá, viram os escritos, viram a assinatura, e é Bezerra de Menezes. Voltaram imediatamente, e a partir daí a FEB enviava mensalmente o Reformador lá para Sacramento, livros editados pela FEB, mandava para Eurípides Barçanufo. Então essa parceria com ele é antiga, muito antiga. E já vem da época de Jesus, ou até antes até. Então são espíritos que muito se amavam, muito se amavam. E aqui foi onde ele viveu, né, praticamente, nesse segundo andar, nessa portinha que está aberta aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Na portinha que está aberta aqui, era o consultório. Aí eu encontrei um outro autor, isso na internet, dizendo que ele tinha 2 consultórios. Isso eu não sei se é verdade. Ele tinha um consultório para pobres e um consultório para ricos. Eu não achei isso, porque você tem que, pelo menos, confrontar 2 verdades para dizer que, pelo menos, a caminho está certo. Não, só encontrei uma pessoa falando isso. Então eu não posso afirmar que isso era verdade. Ele tinha um consultório para ricos, que não ia ninguém, e um consultório para pobre, que vivia cheio. E o pior, além dele não cobrar consulta, ele não cobrava consulta para as pessoas carentes, ele dava dinheiro para comprar remédio. Era assim que ele voltava, às vezes, a pé para casa. Ele não tinha nem dinheiro para comprar a passagem do bonde. Voltava a pé, acredite se quiser. Aqui, ó, a casa, Farmácia Cordeiro, o prédio ainda existe, né? E aqui o Hospital de Santa Casa, onde ele exerceu o início da medicina como é que dá o nome? Como é que é? Residente, né? Hoje se chama residente, né? É aqui que ele começou. Então, aos 20 anos, ele se transferiu para o Rio, e 5 ou 6 anos depois, ele se forma em medicina. Em 1856, ele se forma em medicina pela Academia Imperial de Medicina. Eurípides também teria esse mesmo trajeto, né? Porque a única faculdade de medicina que existia era aqui no Rio, que hoje é o hospital lá do Fundão. Então, todos deveriam vir para cá. Esse seria, entre aspas, né, o destino de Eurípides, mas a história mostra por que ele deu meia volta, né, e voltou para trás.
Então, foi nessa época que ele se formou em médico. E aqui, imediatamente após a formatura, ele entra para o corpo de saúde do Exército. Não falei que ele era militar? Militar médico, oficial médico do Exército, né? Cirurgião-tenente, isso em 1858, casa com a primeira esposa, Dona Maria Cândida, fica casado com ela há 5 anos, e com ela tem 2 filhos. Eu acho que eu consegui essas fotos eu não tinha antes, mas eu consegui as fotos dos filhos. Antes de passar, você está vendo que tem várias fotos que eu consegui de Bezerra aqui, né? Aí quando você entra na internet, no Google, e bota assim, imagens de Bezerra, você consegue isso tudo. Eu não consegui nenhuma sem barba. Onde podemos deduzir, será que podemos? Que ele já nasceu com barba? Eu não consegui nenhuma. Nenhuma. A barba mais ralinha foi essa aqui, ó. Foi essa aqui. Mas todas com barba. Será que ele já nasceu com barba? Olha, você entra na internet, olha só assim, né? Mas eu consegui algumas relíquias aí. Aqui, ó, ele com os 2 filhos. 5 anos após o casamento, o mais velho tinha, acho que 3 anos, a esposa vem a desencarnar. E nesse entremente, ele se candidata a vereador pelo primeiro mandato no Rio de Janeiro. Então tem espíritas agora, nessa época agora, né? Tem espíritas que acham que ser político é prejudicial, é ruim, dependendo de como você faz isso. Nós temos grandes exemplos de Eurípides e de Bezerra, e como eles deram continuidade a esse mandato, condução a esse mandato. Então, a gente tem que parar para ver, com uma lente de aumento da ética e da moral, respeitando os valores da sociedade, sem querer se locupletar, como você, espírita, um ser político, pode ajudar alguém. Mas isso é um outro papo. E é muito individual. Mas é possível. Tanto que ele foi e chegou a presidente da Câmara de Vereadores, que equivalia, na época, ao cargo de prefeito do Rio de Janeiro. E muitas melhorias que tem lá na 28 de setembro, no centro da cidade, foi ele que idealizou e ajudou a fazer. E respeitava tremendamente os pobres. Por isso que ele era sempre reeleito. Sempre reeleito. Então, essa aqui foi a primeira, mas ele teve que se desligar do Exército, porque ele era do Partido Liberal. Era um partido, eu vou te contar, que batia de frente mesmo. Era a favor da libertação dos escravos. Quantas vezes ele subiu no palanque para fazer palestras, que o pessoal saía dali, caramba, isso ainda existe com os irmãos escravos? Ele denunciava. Ele mostrava o que se fazia com os irmãos negros. Depois eu vou mostrar um livro que ele editou sobre isso, como vereador. Mas um inimigo político e grande, vamos dizer assim, combatente, né, do Partido Liberal, que era o dele, lembrou que existia uma lei que dizia que ele não poderia ter 2 funções públicas. Essa pessoa, vocês de vez em quando andam na rua com o nome dele. Quem mora na Tijuca já passou ali. A Doc Lobo. A Doc Lobo, então cuidado ao passar na rua a Doc Lobo agora, lembrem, é logo depois da Dias da Cruz, né? Acabou o Dias da Cruz? Não. E que Dias da Cruz? Conde Bonfim acabou, começa essa daí. Então, cuidado ao entrar na Doc Lobo, não fiquem melindrados, mas a Doc Lobo, aquela rua maravilhosa, tem lá os capuchinhos do lado, né? Largas ruas lá, mas a Doc Lobo fez coisas terríveis, não contra pessoalmente Bezerra, era um problema partidário, né? Política, né? Então ele teve que se desligar do Exército. Mas quem poderia pensar assim, pô, eu vou me desligar do Exército, mas o meu mandato é de 4 anos, podendo ou não ser reeleito. E aí? Porque naquela época e hoje, a vida militar te dá uma segurança o resto da vida.
E ele abriu mão disso tudo. Então é por aí que a gente já vai começar a entender o espírito de Bezerra de Menezes. Um homem de bem. Se você pegar no Evangelho características do homem de bem, e você lê aquelas características, todas elas, sem exceção, cabe ao nosso Bezerra de Menezes. E, portanto, ele já era um homem de bem antes de se tornar espírita. As atitudes dele como médico, inclusive apelidado pelos colegas da academia de medicina, médico dos pobres, doutor dos pobres, como ele chamava, porque ele dava mais atenção àqueles desvalidos do que àqueles que tinham dinheiro. Enquanto os colegas abriam consultórios maravilhosos, recebendo gente rica, ele priorizava o pessoal mais pobre. Então foram os próprios colegas de medicina que deram esse apelido. Não foi o mundo espiritual que deu, não. Tem outros, né? O 13º apóstolo, o Kardec brasileiro, né? Vários codinomes aí para ele. Aí. Então ele seguiu em frente com a vereança. Aqui ele, então, reeleito, mas assim que ele é reeleito, a sua esposa Maria Cândida vem a falecer, deixando 2 filhos, né? Mas, um pouquinho depois, ele casa-se com a irmã da primeira esposa. Isso por um fato curioso. A irmã da esposa que faleceu amava muito aqueles 2 filhos. E não deixava de um único dia, ou às vezes passar semanas ali com aquelas crianças, algumas muito doentes. E Bezerra começou a ter um carinho por aquela mulher. Os filhos não eram dela. E certa vez ele chegou para ela e falou assim, olha, eu estou muito preocupado com esses dias que você passa aqui, porque a gente sabe que naquela época, hoje nem tanto, as pessoas faziam fofoca, né? Faziam fofoca. Aí via aquela mulher na casa de Bezerra durante vários dias, o dia todo lá dentro. Existia um negócio chamado fofoca, isso no século XIX. Hoje eu acho que não. Eu acho que acabou isso aí, não sei. Então eu estou preocupado contigo. E eu já estou tendo um sentimento de carinho por você, por ver você cuidando dos meus filhos. Você quer casar comigo? Aí começou o namoro, que naquela época era assim. Era namoro, noivado e casamento. Hoje eu não sei se ainda tem essa lógica. Mas aí eles casaram. E tiveram 7 filhos. Um grande incentivador da reencarnação. Eu pensava que era Gilson Bordalo. Uma vez eu falei para Gilson, você perdeu. Só com a segunda esposa ele já teve 7. Você perdeu, Gilson. Então, 9 no total. 9 no total. Né? Então, era Cândida Augusta de Lacerda Machado. Né? E ficaram... Então, ele desencarna e ela continuou viva lá, cuidando dos filhos. Né? Aí está o livro que eu te falei, olha só. Aí, pseudônimo, eu usava pseudônimo. Se falasse que era Bezerra, rapaz. Então, aos 38 anos, dentro do Partido Liberal, ele lança um livro chamado A Escravidão no Brasil e medidas que convém tomar para extingui-la, sem danos para a nação. Porque o pessoal da oposição dizia que se libertasse os escravos, o Brasil ia falir, porque não tinha ninguém para trabalhar. Não, mas era uma ideia séria, uma ideia que entrou na cabeça de todo mundo. O pessoal acreditava nisso. Acreditava. Se libertar os escravos, o Brasil vai acabar. Como é que a gente vai produzir? Então ele fez um livro mostrando que era possível, com o nome de Frei Gil. Aliás, ele usou outros pseudônimos, inclusive o irmão Max, que eu vou falar daqui a pouco. Esse já quando espírita. Então, aqui, em 42, após 4 anos, afastado da política, ele volta e torna-se então presidente da Câmara Municipal, que tinha o status de prefeito. Inclusive, de todos os grandes vereadores, ele é um dos mais respeitados até hoje, pelo benefício que fez à cidade e principalmente para os pobres. Né?
Então, isso aos 47 anos. Mas aos 44 anos, é isso aí que eu quero deixar bem claro. Talvez na primeira vez eu não coloquei isso direito. Eu saí daqui e falei, puxa, eu acho que eu não expliquei direito onde eu queria chegar. Muitas pessoas, muita gente mesmo, diz que Bezerra se tornou espírita quando leu o Livro dos Espíritos, dado por um amigo dele, amigo pessoal, que era espírita e ele era católico, hein? Bezerra era católico. Respeitava muito a Igreja Católica. Então, quando Joaquim Carlos Travassos, o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, que era amigo dele, quando oferta o livro, e onde ele tem aquela frase, aquela palavra maravilhosa, aquela frase que ele diz, parece que eu já li isso, parece que eu já conheço isso, né? Isso foi numa viagem de bonde, que ele estava indo, que levava, naquela época, do centro da cidade, a Tijuca, levava 1 hora de bonde. Hoje de carro é 1h20, dependendo do horário. Nesse horário é 1h20. Mas de bonde você fazia em 1 hora. Então ele foi folheando, e falou, mas eu já conheço isso. A gente sabe, o espírita hoje sabe por que ele conhecia aquilo, né? Então, muitos acham que aquele já se tornou espírita, mas não. Não foi assim não. Como muitos acham que Eurípides se tornou espírita quando recebeu o livro do tio Senhor, tio Mariano, do Leon Denis, aquele livro do Leon Denis, depois da morte, né? E ali ele se tornou espírita. Não. Gente, espíritos de altíssima hierarquia espiritual. Paulo de Tarso é outro exemplo. Saulo, quando era Saulo e virou Paulo, eles precisam de um período de reflexão. Eurípides ficou quase 6 meses na Fazenda Santa Maria. Isso quem falou foram os mais velhinhos lá de Sacramento, lá de Santa Maria. Uma fazenda, hoje de carro dá uns 15 minutos de Sacramento. Ele ficou lá na fazenda, lá quase 6 meses, lendo tudo de Kardec. É claro que a obra básica para início dele foi Leon Denis. Por isso que eu falo da importância dos precursores. Não foi Kardec que chamou a atenção de Eurípides, não. Foi Leon Denis. Depois ele vai lá para dentro de Santa Maria e fica lá quase 6 meses. Para depois voltar a Sacramento e falar, eu sou espírita. Aí vocês sabem o que aconteceu, né? O céu caiu na cabeça de Eurípides. E a mesma coisa com Bezerra. Só que Bezerra foram 10 anos. 10 anos é o tempo que liga ao receber esse livro, aqui está o Joaquim Carlos, quando ele faz a sua palestra simbólica, lá no 2º andar da FEB, onde era o auditório, onde ele diz, eu sou espírita, mas levou 10 anos. E detalhe, hein? Esses grandes ícones que eu falei, Kardec, Eurípides, Bezerra, só precisaram de 15 ou 16 anos de vida espírita para fazer tudo isso que vocês conhecem sobre ele. E tem gente que está aqui hoje, aqui, em pé, com 40 anos de doutrina espírita e não fez nada para ninguém. E se botou o pé na frente para o outro tropeçar, também eu não desconfio, não. Com 15, 16 anos fizeram isso tudo. Então, Emmanuel tem razão, né? Nós somos crianças espirituais aí. O tempo de doutrina, de religiosidade, de fé que você tem, não significa nada. A página que o Márcio leu aqui para a gente diz, daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos. Aliás, eu estou muito preocupado com a intelectualidade hoje na doutrina espírita. Estou muito preocupado com isso. Então, são aqueles apenas palavrosos, entusiastas, mas os que são portadores, igualmente, da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus. Isso Bezerra tinha, isso Chico tinha, Eurípides tinha,
ele não ficava falando. Aliás, Kardec nem ficava perdendo tempo com aqueles que discordavam do Livro dos Espíritos recém-lançado. Ele não perdeu tempo com esse pessoal, não. Ele até ofertava o livro, porque ele entendia que o pessoal não tinha lido. Então, leia primeiro para depois vir conversar. Então, ele distribuía até o Livro dos Espíritos. Ele percebia que o pessoal reclamava, falava que não acreditava, porque ouviu de outro. Né? Então, leia primeiro, depois vem discutir com a gente. Quase ninguém voltava, né? Se tornava espírita. Então, aqui, ó. Então, nesse período de 10 anos, ele já estava flertando. Então, ele começou a ler e se interessou por aquilo. Ele até, para começar a ler o Livro dos Espíritos, ele ficou preocupado. Será que isso é pecado? Será que eu vou para o inferno por ler esse livro aqui? Porque a igreja dizia que isso era coisa do demônio. Será que eu vou mesmo para o inferno? Então ele começou a ler, viu, pô, mas eu lembro disso daqui, eu já li isso aqui em algum lugar. E aí foi tomando gosto pela coisa quando descobriu que tinha um colega médico também espírita que fazia cirurgias desse tipo que ele precisava, que era uma dispepsia, que é uma dificuldade de digestão que ele tinha. Era um problema que ele tinha digestivo. Então, isso estava há muitos anos com ele, e fez a cirurgia espiritual e ficou curado. Então, ele começou então a ir na FEB com mais frequência, que aquele consultório que vocês viram era pertinho da Avenida Passos, dava para ir lá tranquilo. Participou das reuniões e sai então aos 54 anos definitivamente da política para ser o Bezerra que a gente conhece hoje. A política começou a atrapalhar as obras que Jesus tinha para com ele. Será que a gente faria isso? Será que a gente largaria o exército? Largaria uma medicina voltada para clientes especiais, que poderia ganhar muito dinheiro com aquilo? Largaria a política, podendo ser rico também nesse meio aí? Mas lembre-se, ele morreu pobre, paupérrimo. De nada disso, ele ficou com nada. E quando descobre, então, o trabalho no Espiritismo. Isso em 16 de agosto, ele faz aquele pronunciamento. Daqui a pouquinho, daqui a 3 dias seria esse dia. Aos 55 anos, ele faz o pronunciamento que vocês conseguem na internet. Por que ele se tornou espírita? Então foi um negócio assim que até hoje a FEB diz que não teve, isso está nos anais ali, né? Não teve momento mais emocionante, vibrações amorosas tão intensas quanto nesse dia aí. Um discípulo de Jesus estava lá, entrando definitivamente para a doutrina, aos 55 anos de idade. E aí, com outro codinome, assim que ele entra na doutrina, com outro codinome, de Max, ou irmão Max, ele escreveu vários, vamos dizer assim, como é que se dá aqueles artigos jornalísticos, né, nos jornais da época, que eram esses aqui. JB, já existia naquela época, né, Gazeta de Notícias, O País com Z mesmo, com Z. E depois, hoje, virou livro. Viraram 3 volumes chamados Estudos Filosóficos. E Quintino Bocaiúva foi quem convidou ele para ir para o jornal O País, que ele era o diretor, e era espírita, para falar das verdades, das contradições, dos erros da igreja. Olha, eu comecei a ler esse livro, volume 1, há uns 25, 28 anos atrás. Eu fiquei assim, será que ele escreveu isso mesmo? É pesado, pessoal. O combate com a igreja, ele pegou pesado. Por isso que ele tinha que usar esse codinome aí. São 3 volumes, mas todos nesse nível. Questionando os dogmas da igreja, o Papa ser endeusado, e a própria história da própria igreja. É pesado, pessoal. Quem conseguir, são 3 volumes, não sei se a FEB reeditou. Isso aí eu acho que nem tem mais, não foi mais reeditado.
E ele falava isso aqui, ó. Se perguntasse para ele, qual a sua opinião atual sobre a Igreja Romana após conhecer o Espiritismo? Ah, a Igreja Romana. Porque ele foi da igreja, teve várias encarnações na igreja. A Igreja Romana, o cristianismo nunca terá tão formidável inimigo. O materialismo nunca terá aliado tão prestimoso. Várias encarnações como padre dentro da igreja. Aí, quando eu estava... As primeiras vezes que eu fui a Sacramento, conversando com uma senhorinha, que nem espírita era, ela de uma mercearia, tomava conta de uma mercearia ali perto do colégio Allan Kardec, ela sabendo que a gente saiu de lá, aí ela falou, ah, sabe, seu moço, se seu Eurípides fosse católico, eu achava que ela era católica, se seu Eurípides fosse católico, hoje ele seria santo da igreja. E a mesma coisa falam de Bezerra de Menezes. Falam de Meimei. Esses grandes ícones na doutrina, se fosse da igreja, eram santos hoje. Eurípides nem se fala. Bezerra, então, pelas curas que ele realizou, não tinha dinheiro para nada. Lembra do anel? Aquilo já foi passado. Então, eu até comentei aqui, ao invés dele, apesar dele não cobrar, ele pagava o pessoal para sair dali com um dinheirinho para comprar remédio e comida. Teve um senhor que chegou lá, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Aí ele perguntou, você acredita no amor de Maria Santíssima? Porque ele estava desempregado, não tinha dinheiro para comprar remédio. Os filhos doentes, quase com tuberculose ou pneumonia. Aí... Você acredita em Maria Santíssima? Acredito sim. Então é só isso que eu posso te dar. Um abraço em nome dela. Ele deu um abraço, mas aquele abraço que sai dardos fluídicos, né, envolvendo a criatura. Vai para casa, pega um copo d'água, faça uma prece com a tua família e vai dormir. E amanhã beba essa água. No dia seguinte, todos acordaram bem, saciados, ninguém estava sentindo fome, e o rapaz sentiu então com disposição para sair à rua para arrumar emprego. A primeira lojinha que ele foi, o homem olhou para ele, sentiu a honestidade dele, deu um emprego para ele. E aí ele retorna ao consultório de Bezerra, todo fardadinho, todo bonitinho. Aí o Bezerra leva um susto, eu vim aqui retribuir o carinho, o abraço que o senhor me deu. Hoje ele já estava empregado, os rapazes, os filhos dele já com os remedinhos comprados, alimento lá na cozinha, sem dinheiro. Sem dinheiro. Então, são coisas que somente a prática da caridade, é nisso que eu vou entrar agora, como ícone da caridade no Brasil, por isso que ele é o Kardec brasileiro. Nós vamos falar isso agora. Esse material aí eu pesquisei mais um pouquinho. Então, aos 58 anos, ele pega o primeiro mandato da FEB. Aos 58 anos. Presidente da Casa de Ismael, como era chamada a federação antigamente, na Avenida Passos. O prédio é esse. Quando eu tirei a foto 2 anos atrás, estava em obra, mas eu acho que já está tudo ok. Era aqui que é o salão de palestras, né? Hoje. Né? Mas antigamente era mais lá em cima. Eles fizeram mais mudança, agora virou... Tem um andar agora, eu acho que é esse aqui, que é para exibições, né? Às vezes eles fazem um mês em homenagem, por exemplo, a Bittencourt Sampaio, mostra tudo de Bittencourt. Vale a pena visitar a FEB, a livraria aqui embaixo, né? Nessa parte aqui. Quem não foi, Avenida Passos. No centro lá, no meio da Avenida Passos. Né? 30, Avenida Passos 30. E, então, em 89... é aquele ano maravilhoso que Kardec escreve aos espíritas brasileiros. Kardec dá instruções, que a carta era essa, instruções aos espíritas do Brasil, por um dos médios mais famosos da época da FEB, que era o Frederico Pereira. Isso em 89. E implanta a escola de médiuns e a caridade fraterna. Isso eu me lembro que eu falei aqui, há 2 anos atrás, e o pessoal aqui saiu até meio perturbado, porque é verdade. A verdade, quando bate,
tem que ser dita de maneira sincera, mas objetiva e caridosa. Porque naquela época, nessa época aqui, ninguém estudava a doutrina espírita. E os médios, muito menos. Mas hoje eu acho que não é mais assim, não. Acho que as coisas mudam, né? Do século XIX para o século XX, né? Hoje o médio estuda mais, o evangelizador estuda mais, né? Esse problema eu acho que acabou, né? Mas naquela época era brabo, pessoal. O pessoal queria ser espírita, mas eram acadêmicos, doutores da lei, advogados, juízes, eram médicos, professores acadêmicos de faculdade. Um problema sério da época, da política da época, o positivismo infernizava o Brasil, tanto que as palavras da nossa bandeira, ordem e progresso, são palavras positivistas. E Bezerra estava no meio daquilo ali. A polícia atrás de espírita, prendendo espíritas, não podia trancar a porta para fazer reunião mediúnica, de repente escutava um barulho daquelas botas na porta abrindo, vai todo mundo preso para a delegacia. Aí ia lá Bezerra, ele se identificava, e todo mundo sabia quem era Bezerra, soltava aquela turma toda. Porque existia um código penal, código civil, dizendo que a doutrina espírita era perniciosa para a cultura religiosa do país. Então quem era espírita ia preso. Ia preso. E foi Bezerra que contornou isso aí. Então, o estudo, hoje tem o estudo sistematizado da doutrina. Quem criou isso foi Bezerra naquela época com outro nome. Obrigando, quer ser médium? Vai ter que estudar a doutrina espírita. Porque o pessoal não queria estudar. Era uma elite que se concentrava ali no segundo andar dessa casa aqui. Intelectuais, filósofos, ficar filosofando. E nós hoje, eu acho que até o Márcio citou isso aqui, nós estamos na terceira fase da doutrina, que é botar a mão na massa. Quem está preso ainda à filosofia espírita, materializações de espírito, está 150 anos atrasado, no mínimo. Hoje estamos na terceira fase da doutrina, que é de colocar a mão na massa e trabalhar. Então vamos despertar. Está na hora de trabalhar, pessoal. Mas eu já estou velhinho. Pô, esse cara entrou com 55 anos. Kardec entrou com 50. Velhinho o quê? Vou botar o pijama, vou me aposentar. Que nada, esse pessoal morreu trabalhando, cara. Então, sempre tem tempo de fazer o bem. E foi isso que ele colocou na cabeça daqueles acadêmicos. Mas não para por aí, não. Porque esse foi o primeiro mandato. Aí ele sai, né? Aí o Código Civil aqui, impunha limite às associações de pessoas em reuniões espíritas. Tem casas espíritas que você entra, a nossa já não tem mais, eu acho que nunca teve esse hábito, que você entra e tem que assinar um livrinho. Já comentei isso aqui também há algum tempo atrás. Assinar o livrinho é porque a polícia queria saber quem estava lá dentro. Para saber se aquelas pessoas já estavam fichadas, se não estavam. E aí, isso virou depois foi pela inércia, foi passando para frente, e hoje ninguém sabe por que assina o livrinho. Era a polícia que pedia para assinar o livrinho. Então, Dias da Cruz fica na presidência. Esse período de turbulência aumenta. O espiritismo na França praticamente já estava acabando. E Bezerra ainda trocava correspondências com Leon Denis e com Amélie Boudet, a esposa de Kardec. E Amélie Boudet, e tem cartas dela lá na Federação, hoje já está lá em Brasília, tem cartas dela dizendo, olha, você vai levar à frente esse projeto com Bezerra. Então o mundo espiritual já estava passando, né, a árvore, não era nem mais semente, a árvore da doutrina do Evangelho para o Brasil. E caiu no colo de Bezerra de Menezes. Por isso que ele é chamado de Kardec brasileiro. E ele fez de tudo e conseguiu que o espiritismo no Brasil não fosse como o da França. Hoje você chega na França, é um quartinho, um pouquinho maior que esse cubículo aí, para estudar filosofia espírita. Então, não existe mais espiritismo na França. Se existe, são brasileiros que foram lá, com muito esforço, abriram uma casinha espírita.
De toda a Europa, Portugal é que tem mais unidades de espíritas, também por causa dos brasileiros, né? Que aqui, lá estão. Então, Dias da Cruz chama de volta. Olha, não estou dando conta. Esse pessoal é soberbo, é elite. Eles não querem ajudar, eles não querem botar o pé na lama. Aí Bezerra volta. Bezerra volta, isso com 64 anos, assume a presidência pela segunda vez. Então foi ali que ele faz essa ligação do cristianismo, espiritismo com fé, ciência mais amor e razão. A nossa doutrina é raciocinada, então ela tem que ser estudada. Não pode ser desprezado o estudo na casa espírita. E aí ele convida aqueles companheiros da FEB a sair dos salões lá do 2º, 3º andar da Avenida Passos e ir com ele para visitar favelas, cortiços, levar o evangelho onde os necessitados estavam. Foi também uma outra palestra que está nas atas da FEB, onde ele se posiciona nesse sentido aí. Porque a palavra caridade ainda não estava ainda sendo entendida pelos primeiros espíritas brasileiros. Então, eu sempre costumo nas minhas palestras fazer essa confrontação aqui. Aqui você tem um volume aí, do Reformador, e aqui quando você entra na sede administrativa da FEB hoje lá em Brasília. Aí eu sempre pergunto para o pessoal, quem já assistiu a primeira palestra deve lembrar, mas os mais novos vão fazer um exercício mental aí. O que é que tem de semelhança na capa do Reformador e na entrada da FEB lá em Brasília? O que é que vocês estão vendo repetido? Deus, Cristo e caridade. A palavra caridade só está ali por causa de Bezerra de Menezes. Quando uma palestra também simbólica, na Avenida Passos, ele dá um soco na mesa, literalmente, convidando o pessoal a ir com ele fazer a caridade. Podemos dizer, isso foi o que o pessoal saiu daqui meio estremecido, mas isso está na ata. Podemos dizer que a FEB, a nossa federativa, teve 2 momentos. Antes e depois de Bezerra de Menezes. A própria FEB hoje reconhece isso. Porque antes de Bezerra de Menezes, a FEB detestava pobres. E foi Bezerra que pegou na mão de cada um e introduziu a caridade hoje no movimento espírita. Todas as casas espíritas praticam caridade. Não é só estudo, não. Alguma coisa na área social, na área da evangelização, usando os irmãos, né, envolvidos na evangelização, ou na mediunidade, na visita aos hospitais, no atendimento fraterno. Algum tipo de caridade, distribuição de sopas, mantimentos, cobertores. E a nossa casa foi elaborada na cabeça do Chico para isso, né? Para divulgar a doutrina e fazer o bem, trabalhar no bem. Tá? Ele não falou, tem que ter materialização, consultar o médio tal para saber o que é que você vai fazer amanhã. O Chico não falou isso para eles, não. É para divulgar a doutrina e trabalhar no bem, no trabalho da caridade. E assim nós vamos mantendo o nosso rumo. Então, várias casas se perderam por aí. Várias casas se perderam. Porque não foram dentro dessa rotina ou dessa ideia criada, formatada por Bezerra de Menezes, que não é dele, é de Jesus. É de Ismael, o nosso querido representante de Jesus aqui na Terra. E aí, no dia 11 de abril, em 1900, ele volta à pátria espiritual. Todos os jornais, todos os partidos lembraram dele. Só os amigos ricos que não apareceram
no velório e no enterro. Então, Lins de Vasconcelos, repito, Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, passando a sacolinha na FEB para que a família tivesse algum respaldo durante esse período aí. Cadê os amigos? Sumiram. 50, 60 pessoas, quase todos pobres, atendidos por ele. Portanto, minha gente, quem tem um mentor espiritual, que era Santo Agostinho, o mentor de Bezerra era Santo Agostinho. Quem tem um mentor como esse, não fica órfão. E mais, palavras de Bezerra, ensinar, mas fazer. Olha, o cara fica só falando, ensinando, mas não faz. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar, que a nossa doutrina é raciocinada, voltada para a lógica, para a razão e para o bom senso. Então nós temos que estudar para acreditar e entender por que nós acreditamos naquilo. E aconselhar, pode aconselhar, mas exemplificando. Você tem que exemplificar. Isso ele fez. Isso Bezerra, Eurípides, Chico, todos esses grandes personagens. E por isso que nós temos que estudar eles, sempre, todo ano. Ah, mas já falou dele no ano passado, continua. Porque tem gente nova que chegou aqui que não sabia disso. Tem gente que está começando hoje na doutrina e não sabia disso. Teve gente que esteve aqui há 2 anos atrás e já esqueceu disso. Então tem que lembrar sempre da importância desses apóstolos de Jesus do século recente, que vem nos ajudando, e agora com uma proposta de trabalho ainda mais difícil, nesse período de transição planetária. O período é tão difícil e tão importante que, repito, a tia Gorina, lá de Sacramento, avisando que o Chico falou que todos aqueles que nós aprendemos a amar pelo lápis do Chico, os grandes autores, todos estão programando o seu retorno para a Terra no 3º milênio. Inclusive André Luiz. Emmanuel já está aí. André Luiz também já está programando aí. Todos voltarão para ajudar a alavancar e formatar o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso tempo já está acabando. Fica aqui a nossa gratidão para a gente nunca esquecer essa figura de Bezerra. Muita paz a todos. Obrigado.